Vamos agora ao vivo, porque o nosso assunto é violência contra cães e gatos. Olha, lá no município de União dos Palmares tem uma situação que a gente vai relatar a partir de agora. A Polícia Civil investiga a morte de pelo menos 10 animais com suspeitas de envenenamento e também casos de maus tratos. A repórter Beatriz Lacerda tem mais informações para a gente ao vivo. Tem animais, inclusive, com ferimentos bem graves, né, Beatriz? Quais são essas informações? Boa noite mais uma vez. Sim, Edson, boa noite. Olha, a polícia já recebeu denúncias de que pelo menos 20 animais já apareceram mortos ou feridos lá em União dos Palmares, numa mesma região, que é perto de uma estação ferroviária. Então, por isso, o delegado Leonan Pinheiro amanhã vai até a cidade para conferir de perto o que está acontecendo. Pelo menos 10 animais, entre cães e gatos, já teriam morrido envenenados, enquanto outros estariam aparecendo com ferimentos produzidos por arma branca, ou seja, por faca. Então, isso, claro, chamou a atenção da polícia. A população está chocada, marcando aqui a Delegacia de Crimes contra o Meio Ambiente nas redes sociais. E por isso que amanhã uma equipe vai até a União dos Palmares para saber o que está acontecendo. Eu vou conversar agora com o delegado que vai ficar à frente dessa investigação, né, sobre maus tratos contra animais. Mais uma vez, crimes cruéis, como, por exemplo, o envenenamento e até facada, né, tortura contra animais de rua e também domésticos. Alguns desses animais tinham até residência e apareceram mortos na rua, não foi, doutor? Boa noite. Boa noite, os telespectadores da TV Pajuçara. Verdade. Infelizmente, todos esses fatos acabaram ocorrendo e continuam ocorrendo em razão da impunidade, em razão do simples fato de, para uma parcela da população, os animais não serem considerados seres vivos, muito pelo contrário, serem considerados coisas, objetos. Aqui em Alagoas, infelizmente, nós temos culturalmente enraizado o crime de maus tratos. Eu falo isso sempre porque aqui é normal nós termos situações como, por exemplo, a atração equina, a violência a cavalos e éguas que nós vemos diariamente ao longo da nossa cidade. Aqui é normal, tolerável a rinha de galo. Aqui é normal, tolerável você manter passarinhos engaiolados. Aqui em Alagoas é normal, tolerável o envenenamento de animais. Até mesmo a própria zoofilia em determinados lugares aqui é vista com os olhos da normalidade. E é esse o nosso papel, o papel da imprensa, levar a todo o público alagoano a noção de que aquele que pratica maus tratos está sujeito a uma pena extra de reclusão de 5 anos e ainda, quando há o resultado morte, essa pena é acrescentada de 2/3. Quando chegaram essas primeiras informações para vocês aqui da Delegacia de Crimes contra o Meio Ambiente do que tenha ocorrido lá em União dos Palmares? Olha, a priori nós esperamos que a delegacia local já tenha feito o boletim de ocorrência e nós vamos dar início ao inquérito policial, ouvindo as pessoas que tenham algo a acrescentar no trabalho de elucidação da polícia. Acreditamos que com essa nossa ida em loco, nós teremos mais proveito, porque as pessoas se sentem mais à vontade e mais encorajadas de passar informações que não passariam por outros meios, seja este meio indo à delegacia, seja fazendo uma ligação por telefone. E com essas informações, nós procuramos, na medida do possível, tentar identificar esse suspeito para que ele venha responder nas penas da lei e nós possamos provar que maus tratos é crime e aquele que o pratica não fica impune. Foi desde a semana passada que vocês começaram a receber denúncias e elas dizem o que exatamente? Olha, as denúncias elas vêm na realidade há cerca de um mês e acabaram infelizmente se reiterando. E é por isso que nós vamos tomar essa medida de ir à cidade, fazendo inclusive uma grande mobilização de combate aos maus tratos para, somado ao trabalho de investigação, tentar ao menos inibir para que novas condutas como essa não venham a acontecer. O que tem ocorrido por lá, do delegado? Olha, tem acontecido, como você bem relatou, situações de envenenamento a animais de rua e também animais domésticos. Nós temos situações até de agressão, de mutilação, de facadas, de situações até onde o indivíduo jogou água quente no animal. Então são situações absurdas, situações que não podem passar em branco e que nós estaremos lá, sim, para investigar, apurar e, com fé em Deus, condenar este criminoso que esteja envolvido nesse fato, este ou estes criminosos que estejam envolvidos nesses fatos. Doutor, eu sei que o senhor ainda vai na cidade, né, fazer essa primeira visita, observar a região em que esses animais têm aparecido mortos, pelo menos 10 mortos e outros mais 10 feridos, né? Tem alguma imagem de câmera de segurança que mostrou já alguma movimentação? Chegou para vocês o perfil de algum suspeito? Olha, nós já temos algumas imagens colacionadas aos autos, mas ainda não é o momento de trazer a público o que nós já temos em termos de investigação. É hora de nós agirmos silenciosamente,
para que nós possamos, além de elucidar, identificar, também termos a condição de capturar. Então vamos fazer na cidade essa grande mobilização, iremos instaurar um inquérito policial para a investigação e esperamos que com tudo isso nós levemos pelo menos à cidade de União dos Palmares a mensagem que maus tratos é crime e aquele que o pratica não fica impune. Então você já tem pistas do suspeito, seria uma pessoa só, seria um grupo, e vocês já sabem por que as pessoas têm feito isso? Se é uma questão de intolerância, porque os animais ficam pelas ruas, estariam incomodando, ou é simplesmente a crueldade mesmo de alguém que tem aí o péssimo hábito de maltratar os animais? Olha, esse é o lema da Delegacia de Crimes Ambientais. Se você gosta de animais, tudo bem. Se você não gosta, a gente tolera. Mas se você maltrata, nós agimos. Então, nesse caso, nós temos mais de um indivíduo agindo em situações diferentes que acabaram resultando em situações similares. Nós estamos avançando bem e contamos, nesse momento, com o apoio da população, de todo aquele que tenha conhecimento do fato, que possa contribuir com as nossas investigações. Doutor Leonan Pinheiro, portanto, dando primeiros detalhes dessa investigação super importante que vai ocorrer lá em União dos Palmares. Aliás, já está acontecendo porque o inquérito já foi instaurado, ele já tem aí pistas, né, dos suspeitos, algumas informações que não podem agora ser divulgadas para não atrapalhar o andamento da própria investigação. Mas ele dá conta aí de fotografias, até talvez vídeos que mostram a ação dessas pessoas que têm maltratado cães e gatos em União dos Palmares. A informação da polícia é que já são 20 animais assassinados ou mesmo torturados. Alguns morreram por envenenamento, especialmente cães e gatos. Mas você viu aí, né, Edson, ele falando que até animais mutilados, né, outros que foram queimados, né, com água fervente. Então, realmente é uma maldade muito grande. A polícia está aí para combater esse tipo de crime e mostrar que dá cadeia sim. Maus tratos contra cães e gatos é uma pena de 2 a 5 anos, além de multa. E se o animal morre, essa pena pode ser até maior, não é isso, delegado? Exatamente. Tem um acréscimo na pena de 2/3, ou seja, a pena fica ali em torno de 8 anos, o que ainda é pouco, né? O que nós cobramos, inclusive em Brasília, uma reformulação legal para que essa pena seja aumentada, já que analisando os preceitos secundários dos crimes, por exemplo, contra o patrimônio e o crime contra os animais, nós vemos que a nossa legislação penal, ela dá mais valor a um bem móvel, a um celular, por exemplo, cuja pena do crime contra o patrimônio, um furto qualificado, é de até 8 anos de reclusão, enquanto que uma pena de um crime contra um ser vivo é de até quase 8 anos. Então, nós exigimos penas maiores, até para servir de exemplo, para que as pessoas vejam que quem pratica crime de maus tratos está sujeito a uma pena severa. Ok, a gente vai continuar, como sempre, né, acompanhando esse tipo de pauta muito importante. Sempre tem espaço aqui no programa, né, Edson, para a gente repercutir isso, para que as pessoas entendam de uma vez que, independente de você gostar ou não daquele animal, você não tem qualquer direito de fazer o mal a esse bichinho, seja qual for o tipo de maltrato. Ninguém tem esse direito e, aliás, é crime aqui no Brasil. Volto com você, Edson.